A poeira subia em nuvens densas sobre as botas de couro batido, enquanto o sol escaldante do meio-dia castigava as colinas rochosas. Marcos Hélios, um jovem de 17 anos com ombros largos e olhos cheios de sonhos, caminhava entre centenas de outros rapazes, todos atraídos pela promessa de glória e terras, mas agora enfrentando a realidade crua de um campo de recrutamento romano. Ele não sabia, naquele momento, que estava prestes a perder tudo o que o definia, seu nome, sua identidade, sua liberdade. A legião romana não era apenas um exército, era uma máquina que triturava homens e os moldava em algo novo, algo que servia a Roma acima de tudo. A pergunta que ecoava em sua mente, enquanto o centurião gritava ordens que ele mal entendia, era simples. Será que ele sobreviveria para contar sua história? Marcos vinha de uma vila humilde no norte da Itália, onde a terra era dura e as colheitas magras. A promessa de uma vida melhor o levou até ali, mas agora, sob o olhar implacável dos oficiais, ele sentiu o peso da escolha que fizera. "Você está aqui para servir Roma, não para sonhar!" berrou o centurião, um homem de rosto marcado por cicatrizes, com uma voz que parecia cortar o ar como uma espada. Marcos engoliu em seco, tentando esconder o tremor em suas mãos. Ele sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia custar caro. "Por favor, acomode-se confortavelmente, diminua a iluminação e mergulhe nesta história. Nos comentários, compartilhe de onde você está assistindo e se já imaginou como seria viver na pele de um legionário romano." O campo de treinamento era um caos organizado. Fileiras de homens, alguns tão jovens quanto Marcos, outros já endurecidos pela vida, aguardavam sob o sol inclemente. O ar cheirava a suor, poeira e medo. Os recrutas eram inspecionados como gado. Dentes examinados, pés virados de um lado para outro, olhos avaliados em busca de qualquer traço de covardia. "Pés chatos, fora! Cara de medo, fora!" gritava um inspetor, apontando para os rejeitados, que saíam cabisbaixos, alguns aliviados, outros humilhados. Marcos passou pelo primeiro teste, mas não sem dificuldade. Ele era forte, criado carregando sacos de grãos e cortando lenha, mas nunca havia enfrentado algo assim. Um dos testes exigia carregar um fardo de 40 quilos por uma trilha íngreme, enquanto os centuriões gritavam insultos. Um rapaz ao lado de Marcos, magro e ofegante, desabou no chão. O centurião nem piscou. "Levante, ou morra tentando!" Ele rugiu. O rapaz tentou, mas suas pernas cederam novamente. 2 soldados o arrastaram para fora do campo e Marcos nunca mais o viu. A cada passo, Marcos sentiu o peso da realidade. Ele não era mais um garoto sonhando com aventuras. Ele era uma engrenagem em formação, destinada a girar na máquina de Roma. A primeira lição veio rápido. Na legião não havia espaço para fraqueza. Ele viu um recruta ser chicoteado por hesitar durante um exercício. O som dos golpes ecoava no campo, misturado aos gritos abafados do jovem. Marcos desviou o olhar, mas o centurião notou. "Olhe, Miles. Olhe e aprenda, ou será você amanhã." Aquela noite, deitado numa esteira fina no chão de uma tenda lotada, Marcos mal dormiu. O cheiro de homens suados, rono incessante e o medo de não estar à altura o mantinham acordado. Ele pensava na mãe que chorara ao se despedir e no pai que dissera com orgulho: "Você será um homem de Roma." Mas o que significava ser um homem de Roma? Ele ainda não sabia, mas a resposta começava a se formar em sua mente. Obediência absoluta, força inabalável e a disposição para sacrificar tudo. Os dias seguintes foram um borrão de exercícios exaustivos. Marchas intermináveis com mochilas pesadas, treinos com espadas de madeira que deixavam hematomas e lições sobre a formação testudo, o escudo humano que tornava a legião quase impenetrável.
Marcos aprendeu a segurar o escudo com firmeza, sentindo o peso do metal contra o ombro, enquanto os centuriões simulavam ataques com varas longas. Mais rápido, mais juntos, eles gritavam. Um erro e todo o grupo sofria. Corridas extras, menos comida, mais insultos. A comida, aliás, era outra aprovação. Uma sopa rala de grãos, pão duro e, em raros dias, um pedaço de carne seca. Marcos sentia fome constantemente, mas aprendeu a não reclamar. Um recruta que ousou questionar a comida foi forçado a comer terra como sobremesa. A lição era clara. Na legião, você aceitava o que recebia ou enfrentava as consequências. Enquanto os dias passavam, Marcos começou a perceber que a legião não queria apenas seu corpo, queria sua alma. Ele já não era mais Marcos Aelius, o garoto da vila. Ele era Miles, apenas mais um soldado. Seu nome, suas memórias, seus sonhos, tudo isso era irrelevante. O centurião deixou isso claro em uma noite fria, quando reuniu os recrutas ao redor de uma fogueira. Vocês não são homens, vocês são Roma, ele disse, sua voz grave, ecoando na escuridão. E Roma não tolera fraqueza. Mas nem tudo era sofrimento. Havia momentos de camaradagem, pequenos instantes em que os recrutas encontravam alívio na companhia uns dos outros. Marcos fez amizade com Lúcius, um rapaz magro de olhos rápidos, que sempre parecia ter uma piada na manga, mesmo nos piores momentos. Se eu morrer aqui, pelo menos não terei que comer a sopa de novo, Lúcio sussurrou uma noite, arrancando um riso baixo de Marcos. Esses momentos eram raros, mas preciosos. Eles lembravam Marcos que, apesar de tudo, ele ainda era humano. Mas a humanidade era um luxo que a legião desencorajava. Durante um treinamento, Marcos hesitou ao golpear um boneco de madeira, imaginando por um breve segundo que era um homem de verdade. O centurião viu e o fez repetir o exercício 100 vezes até que suas mãos sangrassem. Na batalha, você não pensa, você mata, o centurião disse, cuspindo no chão. Marcos nunca mais hesitou. À medida que as semanas se arrastavam, Marcos começou a mudar. Seus músculos se fortaleceram, sua postura se endireitou e seus olhos aprenderam a esconder o medo. Ele marchava mais rápida, obedecia sem questionar e aprendia a ignorar a dor. Mas, no fundo, uma pergunta persistia. Por quanto tempo ele conseguiria suportar? E o que aconteceria quando enfrentasse uma batalha de verdade? O treinamento estava chegando ao fim e os rumores de uma campanha iminente começaram a circular. Os centuriões falavam de terras distantes, de bárbaros que precisavam ser subjugados, de glória que aguardava os fortes. Marcos ouvia, mas não sentia empolgação. Ele sentia medo, não de morrer, mas do medo de se perder completamente, de se tornar apenas uma sombra do garoto que um dia sonhou com uma vida melhor. Enquanto se preparava para a próxima fase, Marcos olhou para o horizonte onde o sol se punha vermelho como sangue. Ele sabia que, em breve, enfrentaria algo muito pior do que os centuriões ou as marchas. Ele enfrentaria a guerra. O vento cortava como uma lâmina invisível, carregando o cheiro de pinheiros e terra úmida. Marcos Aelius, agora apenas Miles, ajustava o peso da mochila de 40 quilos nas costas, enquanto a legião marchava em direção ao norte, rumo a uma campanha contra as tribos germânicas. O treinamento havia terminado, mas a verdadeira prova estava apenas começando. Cada passo ecoava com o som de botas sincronizadas, o tilintar de armaduras e o rangerar de escudos. Ele não era mais o garoto sonhador da vila. Era uma peça na engrenagem de Roma, moldada para obedecer, lutar e, se necessário, morrer. Mas, no fundo de sua mente, uma voz insistente sussurrava. Será que ele estava pronto para o que veria? Os últimos dias no campo de treinamento haviam sido brutais, mas nada comparado à marcha que agora enfrentavam. 20 ou 30 quilômetros por dia, sob chuva ou sol escaldante, carregando não apenas armas, mas também ferramentas, comida e estacas para construir acampamentos. A legião não parava. Parar era fraqueza, parar era morte. Marcos sentia os músculos queimarem, os pés inchados roçando contra o couro das sandálias. Ele não ousava reclamar. Ao seu lado, Lúcius, seu amigo de olhos rápidos, mantinha passo, embora seu rosto estivesse pálido de exaustão. Pelo menos, Lúcius murmurou, se eu cair, essa mochila vai me esmagar antes que o centurião me pegue. Marcos esboçou um sorriso, mas o peso em seus ombros, literal e figurado, tornava o humor difícil.
O caminho para a Germânia era uma trilha de lama e pedras, serpenteando por florestas densas e colinas traiçoeias. A legião, composta por cerca de 5.000 homens, movia-se como um organismo vivo, cada célula obedecendo um propósito maior. Marcos marchava no meio da formação, cercado por escudos e lanças, o centurião à frente gritando ordens. Manter o praço! Olhos à frente! Roma não espera! A voz do centurião, um homem chamado Titus, era como um tambor ditando o ritmo da marcha. Titus era uma figura temida, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas que Marcos só podia imaginar. Ele carregava uma vara de videira, símbolo de sua autoridade, e não hesitava em usá-la contra quem vacilasse. A primeira semana de marcha foi uma lição de resistência. O dia começava antes do amanhecer, com os legionários desmontando o campamento temporário, tendas, paliçadas, fossos, tudo construído na noite anterior e destruído ao partir. O trabalho era incessante. Quando não estavam marchando, estavam construindo. Quando não estavam construindo, estavam treinando. E quando, por um milagre, havia um momento de descanso, o sono era interrompido pelo ronco dos companheiros ou pelos gemidos de quem sofria com disenteria ou piolhos. A comida continuava sendo um desafio. A ração diária incluía pão duro, uma pasta de grãos chamada pulse e às vezes um pedaço de queijo rançoso. A água era racionada e Marcos aprendeu a ignorar a sede que queimava sua garganta. Numa noite, enquanto dividia um pedaço de pão com Lúcio, ele ouviu um legionário mais velho, um homem chamado Gaius, murmurar: "Se os bárbaros não nos matarem, essa comida vai." Gaius tinha um olho branco, coberto por uma cicatriz irregular e uma risada rouca que fazia Marcos estremecer. Mas suas histórias, contadas ao redor da fogueira, eram uma mistura de terror e fascínio. Ele falava de batalhas onde o chão ficava vermelho de sangue, de tribos que gritavam como lobos e de soldados que morriam sem nunca ver o inimigo. Marcos ouvia com atenção, mas evitava fazer perguntas. Ele não queria parecer fraco. Não queria que Gaius ou qualquer outro percebesse o medo que ainda pulsava em seu peito. Durante as marchas, ele tentava se concentrar no ritmo dos passos, na respiração controlada, no peso do escudo em seu braço esquerdo. Mas, às vezes, sua mente bagava. Ele pensava na vila, na mãe cozinhando sopa de cevada, no pai consertando o telhado de palha. Essas memórias eram um refúgio, mas também uma fraqueza. A legião exigia que ele esquecesse quem era. "Você é Maius, Titus", repetia como um mantra. "Você é Roma." A disciplina era a espinha dorsal da legião, e Marcos começava a entender por quê. Em uma tarde chuvosa, um legionário chamado Décimos tropeçou durante a marcha, derrubando o estandarte de sua unidade. Foi um erro pequeno, mas o castigo foi imediato. Titus ordenou que Décimos fosse chicoteado diante de todos. Marcos ficou em formação, forçado a assistir enquanto o chicote cortava as costas do companheiro. Décimos não gritou, mas seus olhos, arregalados de dor, encontraram os de Marcos por um instante. Aquela imagem ficou gravada em sua mente. Naquela noite, Lúcio sussurrou: "Se tropeçar, é melhor cair de cara e morrer logo." Marcos não respondeu, mas apertou o cabo da espada com mais força. Os treinos continuavam, mesmo durante a marcha. Em paradas estratégicas, os centuriões organizavam combates simulados com espadas de madeira 2 vezes mais pesadas que a gladius real. Marcos enfrentou Lúcio em um desses treinos, e os dois riram ao tentar não se machucar demais. Mas o riso morreu quando Titus interveio, golpeando ambos com sua vara. "Isso não é um jogo, seus idiotas! Na batalha vocês não vão rir! Vão sangrar!" Marcos sentiu o ardor do golpe em suas costas, mas engoliu a dor. Ele estava aprendendo a suportar. A religião também tinha seu lugar na legião, e Marcos notou como os soldados se apegavam a ela. Antes de cada marcha, oferendas eram feitas a Marte, o deus da guerra, e a Fortuna, a deusa da sorte. Pequenos altares improvisados surgiam nos acampamentos, adornados com moedas, pedaços de pão ou até penas de pássaros. Marcos não era particularmente devoto, mas começou a carregar um amuleto de ferro, um presente de sua mãe, escondido sob a túnica. Ele não sabia se acreditava nos deuses, mas acreditava nos preceitos.
Uma noite, um corvo pousou perto do acampamento e crocitou 3 vezes antes de voar. Gaius, o veterano, murmurou: "Morte vem em 3. Marcos tentou ignorar, mas o frio no estômago não desapareceu. À medida que a legião se aproximava do território inimigo, os rumores cresciam. As tribos germânicas eram ferozes, diziam. Homens altos como árvores, com machados que podiam partir um escudo ao meio. Marcos ouviu essas histórias com um misto de curiosidade e pavor. Ele imaginava a batalha, o som do metal contra metal, o odor de sangue. Durante os treinos, ele praticava a formação testudo, aprendendo a erguer o escudo em perfeita sincronia com os seus companheiros, criando um muro de madeira e metal. Mas ele sabia que a teoria era uma coisa, a realidade seria outra. Uma noite, enquanto o acampamento era montado, Marcos ficou encarregado de cavar um fosso. A chuva caía em gotas grossas, transformando a terra em lama. Ele trabalhava ao lado de Lúcio, os dois suando apesar do frio. "Você já pensou?" Lúcio disse ofegante. "Como seria simplesmente fugir?" Marcos parou um segundo, a paz suspensa no ar. A ideia era tentadora, mas impossível. Desertores eram caçados como animais, e a punição era pior que a morte. "Fugir para onde?" Marcos respondeu, retomando o trabalho. "Para Roma, para casa. Eles nos encontrariam." Lúcio deu ombros, mas seus olhos brilhavam com algo que Marcos reconheceu. O mesmo medo que ele tentava esconder. O fim da marcha estava próximo e com ele a promessa de batalha. Marcos sentiu o peso do momento se aproximando, como uma tempestade no horizonte. Ele não sabia se estava pronto, mas sabia que não tinha escolha. A legião era sua vida agora, e a guerra era seu destino. A floresta germânica era um labirinto de sombras com árvores tão altas que pareciam tocar o céu. O ar estava pesado, úmido, carregado com cheiro de musgo e perigo iminente. Marcos Aelius, agora apenas Miles, marchava com a legião, o coração batendo tão alto que ele temia que os bárbaros escondidos nas sombras pudessem ouvi-lo. Após semanas de marchas exaustivas, o momento que ele tanto temia estava próximo. A primeira batalha. O centurião Titus, com sua voz rouca e autoritária, havia alertado. "Os germânicos não lutam como homens. Lutam como feras." Marcos segurava o escudo com força, sentindo o peso da Gladius em sua cintura. Ele não era mais um recruta, era um legionário. Mas, no fundo, uma dúvida o corroía. Será que ele conseguiria matar? A legião havia acampado na véspera, montando paliçadas e fossos com a precisão de sempre. A noite foi inquieta, interrompida por sons distantes, talvez lobos, talvez batedores inimigos. Marcos mal dormiu, deitado em uma tenda lotada, com o amuleto de ferro da mãe apertado contra o peito. Lúcio, ao seu lado, tentou aliviar a tensão com uma piada. "Se os bárbaros vierem, eu ofereço minha ração de pus. Isso vai assustá-los." Mas o sorriso de Lúcio era forçado, e Marcos viu o mesmo medo refletido nos olhos. A camaradagem ainda existia, mas agora era tingida pela certeza de que nem todos voltariam. O amanhecer trouxe uma névoa densa, que pairava como um véu sobre a floresta. A legião se formou em fileiras perfeitas, os escudos alinhados, as lanças apontadas para o céu. Marcos estava na terceira linha da formação, posicionado a cohores, uma unidade de cerca de 480 homens. O centurião Titus caminhava entre as fileiras, a vara da videira em mãos, os olhos estreitos como os de um falcão. "Hoje vocês provam que são Roma. Se vacilarem, morrem. Se obedecerem, vencem." Marcos engoliu seco, tentando ignorar um nó no estômago. A formação escolhida para o confronto era a testudo, o escudo humano que Marcos havia treinado exaustivamente. Ele ergueu seu escudo, alinhando-o com o de Lúcio à sua direita e outro legionário à esquerda. O peso do equipamento, o escudo, a armadura e Gladius parecia maior do que nunca. O som dos tambores romanos ecoava, um ritmo constante que mantinha a legião unida. Mas acima do tambor, Marcos ouviu algo novo. Gritos selvagens, uivos que vinham na floresta. Os germânicos estavam próximos. O primeiro sinão de ataque veio como uma chuva de flechas. Elas cortaram o ar com silvo agudo, ricocheteando nos escudos levantados da testudo. Marcos sentiu uma flecha bater em seu escudo, o impacto reverberando em seu braço.
Fechem a formação! Gritou Titus. Marcos pressionou o ombro contra o escudo, sentindo o calor do corpo de Lúcio ao seu lado. A legião avançava lentamente, um monstro de metal e madeira movendo-se como um só. Mas os gritos dos germânicos cresciam, e através das frestas da formação, Marcos viu figuras correndo entre as árvores, homens altos com barbas longas e machados brilhando à luz fraca. O choque veio rápido. Os germânicos atacaram com uma fúria desordenada, diferente do que Marcos havia imaginado nos treinos. Eles não formavam linhas, corriam como lobos, gritando e brandindo armas. Até tudo resistia ao primeiro impacto, mas o som de metal contra madeira, de gritos e gêmeos, encheu o ar. Marcos sentiu o escudo tremer com a força de um machado e seu impulso foi recuar. Mas a voz de Titus cortou o caos. Segurem a linha ou morram como covardes. Ele obedeceu, plantando os pés no chão, mesmo que enquanto o medo ameaçava dominá-lo. A batalha se tornou um borrão de violência. Marcos golpeava com a Gladius quando abria espaço na formação, seguindo o treinamento. Estocadas curtas, precisas, mirando o peito ou o ventre. Ele não pensava, apenas agia. O primeiro homem que ele matou caiu com um gemido, o sangue jorrando quente contra o escudo de Marcos. Ele não teve tempo de sentir culpa ou horror. Outro bárbaro já avançava. Ao seu lado, Lúcius lutava com a mesma determinação. Mas Marcos ouviu um grito de dor de algum lugar na formação. Alguém havia caído. Ele não olhou. Não podia se dar ao luxo de desviar os olhos. O combate durou o que pareceram horas, mas talvez fossem apenas minutos. A legião avançava, empurrando os germânicos para trás, mas a custo. Marcos viu corpos no chão, romanos e bárbaros, misturados na lama. O cheiro de sangue e suor era sufocante. Ele sentiu cansaço nos braços, a respiração ofegante, mas não podia parar. Parar era morrer. A testudo se mantinha firme, mas rachaduras começavam a aparecer. Um legionário à frente de Marcos tropeçou e um machado germânico o acertou no ombro. O homem caiu, gritando, e Marcos instintivamente fechou o espaço, cobrindo a brecha com seu escudo. Quando o sol começou a se pôr, os germânicos recuaram, desaparecendo na floresta tão rápido quanto haviam aparecido. A legião os perseguiu. Titus ordenou que mantivessem a posição. Marcos ficou parado, ofegante, o corpo tremendo de adrenalina. Ele olhou para Lúcius, que estava coberto de lama e sangue, mas vivo. Ainda aqui, Lúcius murmurou, com um meio sorriso. Marcos apenas assentiu, incapaz de formar palavras. O pós-batalha era um mundo próprio. Os legionários sobreviventes começaram a tarefa sombria de contar os mortos e cuidar dos feridos. Marcos foi designado para ajudar na triagem. Ele viu homens com cortes profundos, ossos expostos, rostos pálidos de choque. Os médicos romanos, com suas ferramentas rudimentares, trabalhavam rápido. Vinho era usado como anestésico. Feridas eram cauterizadas com ferro quente e os gritos dos feridos ecoavam pelo acampamento. Marcos ajudou a segurar um legionário enquanto o médico costurava um corte em sua perna. O homem, um jovem chamado Paulus, agarrou o braço de Marcos com força, murmurando preces à fortuna. Naquela noite, o acampamento estava silencioso, exceto pelos gemidos dos feridos e pelo crepitar das fogueiras. Marcos sentou-se ao lado de Lúcius e Gaius, o veterano de olho fego. Gaius mastigava um pedaço de pão duro, seus olhos fixos nas chamas. Primeira batalha, garoto? Perguntou sem olhar para Marcos. Sim, respondeu Marcos com a voz rouca. Gaius riu, um som seco. A primeira é pior, ou talvez a melhor. Você ainda sente alguma coisa? Marcos não entendeu, mas as palavras ficaram com ele. O centurião Titus passou pelo grupo, inspecionando os homens. Ele parou diante de Marcos, seus olhos avaliando como se pudesse ver através da sua alma. Você segurou a linha, Melis, disse quase com relutância. Continue assim e talvez viva. Era o mais próximo de um elogio que Marcos já ouvira de Titus. Mas enquanto o centurião se afastava, Marcos sentiu algo novo. Um vazio. Ele havia matado, havia sobrevivido. Mas a que custo? Os dias seguintes seriam de recuperação, mas também de alerta. Os germânicos não haviam sido derrotados, apenas repelidos.
Marcos sabia que mais batalhas viriam e, com elas, mais sangue, mais dor, mais perdas. Ele olhou para o amuleto de ferro, agora manchado de sujeira, e se perguntava se os deuses estavam realmente ouvindo. A guerra estava apenas começando. A floresta germânica parecia engolir a luz do dia, com suas árvores altas projetando sombras que dançavam como espectros. Marcus Aelius, agora apenas Miles, sentiu o peso da batalha recente ainda agarrado aos ossos, como se o sangue e a lama da luta anterior tivessem se infiltrado em sua pele. A legião havia repelido o primeiro ataque dos germânicos, mas a vitória era uma palavra vazia. Corpos de companheiros foram enterrados em valas rasas e os feridos gemiam sob as mãos rudes dos médicos. O acampamento, montado às pressas na noite anterior, cheirava a suor, fumaça e medo contido. Marcus segurava sua Gladius, limpando-a obsessivamente, como se pudesse apagar as memórias do que ela havia feito. Mas a guerra não dava trégua, e os rumores de um novo confronto já circulavam entre os legionários. A tensão no ar era palpável. O centurião Titus, com sua vara de videira sempre à mão, caminhava pelo acampamento gritando ordens para reforçar as paliçadas e aprofundar os fossos. Os bárbaros não descansam, e nós também não, ele vociferava, sua voz cortando o murmúrio dos soldados. Marcos, exausto, trabalhava ao lado de Lúcio, cravando estacas no solo endurecido. Lúcio, com seu humor característico, tentou aliviar o peso do momento. Se eu soubesse que ser legionário era cava-buraco pro resto da vida, teria ficado na fazenda do meu tio. Marcos deu meio sorriso, mas o cansaço e o medo o impediam de rir. Ele sabia que a próxima batalha não seria como a primeira. Os germânicos estavam aprendendo, se adaptando, e a legião precisava estar pronta. O acampamento romano era uma fortaleza temporária, construída com precisão militar. Fossos profundos cercavam o perímetro, protegidos por fileiras de estacas afiadas. Dentro, as tendas estavam dispostas em linhas perfeitas, cada uma abrigando 8 homens. Uma contubernium, a menor unidade da legião. Marcos dividia sua tenda com Lúcio, Gaius, o veterano de olho cego, e outros 5 soldados, todos espremidos num espaço claustrofóbico. O cheiro de couro molhado, suor e metal enferrujado era constante, assim como o zumbido de moscas atraídas pelas latrinas próximas. Doenças eram uma ameaça tão grande quanto os bárbaros. Marcos já vira homens sucumbirem à disenteria, seus corpos enfraquecidos pela dieta pobre e pela exaustão. A rotina no acampamento era implacável. O dia começava antes do amanhecer, com o som de uma trombeta que arrancava os homens do sono inquieto. Marcos acordava com os músculos doloridos, os pés inchados dentro das sandálias gastas. A primeira tarefa era desmontar parte do acampamento, caso o legião precisasse marchar, ou reforçá-lo, caso ficassem. Depois vinham os treinos, corridas com equipamento completo, exercícios com a Gladius contra bonecos de madeira e prática da formação testudo. Marcos sentiu o corpo endurecer a cada dia, mas também notava algo mais. A sua mente estava mudando. Ele reagia mais rápido, obedecia sem pensar, movia-se como uma parte de um todo. A legião estava moldando-o, mas a que custo? As refeições eram um momento de alívio, mas também de frustração. A razão diária? Pão duro, pous aguado e às vezes um pedaço de carne seca. Mal sustentava o corpo para as demandas da guerra. Marcos aprendeu a comer rápido, ignorando o gosto rancho, enquanto os centuriões observavam, prontos para punir qualquer desperdício. Uma noite, um legionário chamado Sextus derramou sua tigela de pus por acidente. O centurião Titus o forçou a lamber o chão, enquanto os outros assistiam em silêncio. Marcos desviou os olhares, mas sentiu a vergonha coletiva que pairava sobre o grupo. Na legião, um erro de um era um erro de todos. A camaradagem, porém, era o que mantinha os homens sãos. Após o trabalho, Marcos e Lúcio sentavam-se perto da fogueira, compartilhando histórias ou silêncios. Gaius, o veterano, era uma fonte constante de relatos, cada um mais sombrio que o outro. Ele contava de batalhas onde a legião havia sido emboscada, de soldados que perderam braços e continuaram lutando, de noites em que o frio era tão cruel que homens morriam congelados durante a guarda. "Vocês acham que isso é ruim?" Gaius disse uma noite, apontando para a floresta escura. "Esperem até os germânicos atacarem à noite. Vocês vão desejar estar cavando fossos."
Marcos tentou rir, mas o peso das palavras de Gaius ficou com ele. A religião era outro pilar da vida no acampamento. Antes de cada dia, os legionários faziam oferendas a Marte e Fortuna, depositando moedas ou pequenos objetos em altares improvisados. Marcos continuava a carregar seu amuleto de ferro, agora um hábito mais do que uma crença. Uma noite, um presságio sombrio abalou o acampamento. Um lobo foi visto rondando o perímetro, seus olhos brilhando à luz das tochas. Os soldados sussurravam que era um sinal de morte. Titus, pragmaticamente, ordenou que o animal fosse morto, mas o incidente deixou Marcos inquieto. Ele começou a notar como os homens se apegavam a superstições. Um pássaro voando à esquerda era má sorte, um sonho com a água significava traição. Ele não sabia se acreditava, mas o peso da incerteza era difícil de ignorar. O treinamento de combate continuava, mesmo no acampamento. Marcos passava horas golpeando bonecos de madeira, aperfeiçoando o movimento rápido e letal da Gladius. Ele aprendeu a atacar com estocadas precisas, mirando pontos vitais, enquanto o centurião gritava: "Não corte! Espete!" Os treinos eram brutais, muitas vezes deixando hematomas ou cortes. Em um exercício, Marcos enfrentou Lúcio em um combate simulado. Ele hesitou por um instante, não querendo machucar o amigo. Mas Lúcio aproveitou e o derrubou com um golpe de escudo. Na batalha, eu seria um germânico. Não hesite. Marcos assentiu, mas o peso das palavras de Gaius ficou com ele. Ele não sabia se acreditava, mas o peso da incerteza era difícil de ignorar. Os rumores de um novo ataque germânico cresciam a cada dia. Batedores relatavam movimentos na floresta, fogueiras distantes à noite, sinais de que os bárbaros estavam se reunindo. Titus reuniu os homens uma noite, sua silhueta imponente contra a fogueira. "Eles virão", disse ele sem rodeios, "e quando vierem, vocês estarão prontos. Ou morrerão." Marcos sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Lúcio, que mantinha os olhos fixos no chão, e para Gaius, cujos gestos não mostravam emoção. A guerra estava se aproximando, e com ela, a certeza de que nem todos sobreviveriam. Enquanto reforçavam uma estaca no fosso, Marcos pensava no que o aguardava. Ele sobreviveu à primeira batalha, mas a sensação de vazio permanecia. Cada golpe de sua Gladius, cada ordem obedecida, parecia arrancar um pedaço de quem ele fora. Ele se perguntava se ainda era Marcus Hélios, o garoto da vila, ou se havia se tornado apenas Millers, uma sombra de Roma. A resposta ele sabia. Veria na próxima batalha. A névoa da manhã envolvia o acampamento romano como um sudário, tornando o mundo além das paliçadas um borrão cinzento. Marcus Hélios, agora apenas Millers, sentia o frio cortar sua pele ao ajustar a armadura, o metal gelado contra o peito. A legião estava em alerta máximo. Os batedores haviam retornado com notícias sombrias. Os germânicos estavam se reunindo, em grande número, planejando um ataque que poderia ser o maior até então. O ar no acampamento era denso, não apenas com a umidade da floresta, mas com o peso do medo contido e da antecipação. Marcos segurava o cabo da Gladius com força, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Ele já havia enfrentado uma batalha, mas a memória do sangue e dos gritos ainda o assombrava. Agora, a legião se preparava para algo muito pior. O centurião Titus, com sua presença intimidadora, caminhava entre os homens, sua vara de videira batendo ritmicamente contra a palma da mão. "Hoje vocês mostram que é ser Roma", ele gritou, a voz ecoando sobre o murmúrio dos legionários. "Os bárbaros pensam que podem nos quebrar. Mostrem que eles estão errados." Marcos olhou para Lúcio, que estava ao seu lado, apertando o escudo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Lúcio tentou um sorriso, mas seus olhos traíam o nervosismo. "Se eu morrer, pelo menos não terei que cavar outro fosso", ele sussurrou. Marcos não respondeu. O peso do momento o mantinha em silêncio. O acampamento estava em frenesi controlado. Os legionários reforçavam as defesas, afiavam armas e verificavam armaduras. Marcos trabalhava ao lado de sua conturbanion, cravando estacas extras no perímetro enquanto os centuriões gritavam ordens. A disciplina, ele havia aprendido, era a espinha dorsal da legião.
Mesmo sob a ameaça iminente de um ataque, cada movimento era calculado, cada tarefa executada com precisão. Mas, por baixo da ordem, havia um caos interno. Marcos via o medo nos olhos dos outros soldados. Alguns disfarçavam com bravatas, outros com silêncio. Ele próprio lutava para manter a mente focada, mas imagens da batalha anterior voltavam. O som de um machado contra seu escudo, o grito de um companheiro caindo, o sangue quente espirrando em seu rosto. A espera era quase tão insuportável quanto a batalha. Os batedores haviam relatado que os germânicos estavam a menos de um dia de distância, movendo-se em grupos dispersos, mas numerosos. Titus reuniu os homens ao meio-dia, sob um céu cinzento que prometia chuva. Eles virão com tudo o que têm, ele disse apontando para a floresta. Mas nós somos a legião. Nós somos o punho de Roma. Vocês seguram a linha ou morrem tentando? Marcos sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele olhou para Gaius, o veterano de olho cego, que mastigava um pedaço de pão seco com uma calma inquietante. Não se preocupe, garoto, Gaius murmurou. A morte é só um momento. O que vem antes é que machuca. O ataque veio ao entardecer, quando o sol já se escondia atrás das árvores. O primeiro sinal foi um grito gutural, seguido de uma onda de flechas que cortou o ar. Marcos, posicionado na segunda linha da formação, ergueu seu escudo, sentindo o impacto das flechas como marteladas. A testudo se formou com precisão, os escudos alinhados criando uma muralha de madeira e metal. Mas os germânicos não atacaram em uma carga desordenada, como antes. Desta vez, eles surgiram em grupos coordenados, gritando e batendo machados contra escudos de madeira, tentando romper a formação romana. O choque foi brutal. Marcos sentiu a pressão contra seu escudo, o peso de corpos inimigos empurrando como uma maré. Ele golpeava com a Gladius sempre que uma brecha se abria, seguindo o treinamento, estocadas rápidas, precisas, sem hesitação. Mas a batalha era um caos. Gritos, sangue, o clangor de metal contra metal, tudo se misturava em um pesadelo vivo. À sua esquerda, um legionário caiu, um machado cravado em seu pescoço. Marcos fechou o espaço, cobrindo a brecha, enquanto Titus gritava: "Segurem! Segurem ou morrem!" Ele obedeceu, mesmo enquanto o medo ameaçava dominá-lo. Lúcio lutava ao seu lado, os dentes cerrados, o rosto coberto de suor em lama. "Fique comigo, Marcos", ele gritou, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez em semanas. Marcos assentiu, sentindo um fio de calor humano em meio ao frio da batalha. Mas o momento de conexão foi breve. Um germânico, alto como uma árvore, avançou contra Lúcio, brandindo uma clava. Marcos agiu por instinto, empurrando seu escudo contra o inimigo e cravando a Gladius em seu flanco. O homem caiu com um rugido, mas outro tomou seu lugar. A batalha parecia não ter fim. O terreno se transformou em um pântano de lama e sangue. Marcos tropeçou em um corpo romano ou germânico, ele não sabia, mas conseguiu manter o equilíbrio. A testudo começava a ceder em alguns pontos, e Titus corria entre as linhas, golpeando com sua vara e gritando ordens. "Fechem as brechas, avancem!" Marcos sentiu o cansaço queimar seus músculos, mas continuou, movido por algo que ele não entendia completamente. Talvez medo, talvez dever, talvez a necessidade de sobreviver. Quando a noite caiu, os germânicos recuaram, deixando a legião exausta, mas intacta. Marcos ficou parado, ofegante, o escudo ainda erguido, como se não acreditasse que o combate havia acabado. Ele olhou ao redor, vendo o custo da batalha. Corpos espalhados, feridos gemendo, homens com os olhos vidrados de choque. Lúcio estava vivo, mas tinha um corte profundo no braço, que ele tentava ignorar. "Nada que um pouco de vinho não cure", ele disse com um sorriso fraco. Marcos quis responder, mas as palavras não vieram. A tarefa de limpar o campo começou imediatamente. Marcos foi designado para ajudar a carregar os feridos até os médicos. Ele viu coisas que sabia que nunca esqueceria. Um legionário com o rosto desfigurado por um machado, outro com a perna quase arrancada, implorando para não ser deixado para trás. Os médicos trabalhavam com eficiência brutal, cauterizando feridas com ferro quente e despejando vinho nos cortes.
Marcos segurou a mão de um jovem soldado enquanto o médico cortava um dedo gangrenado. O garoto gritou até perder a voz, e Marcos sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas as conteve. Na legião, chorar era fraqueza. Naquela noite, sentado perto da fogueira, Marcos sentiu o vazio crescer dentro dele. Ele havia sobrevivido a mais uma batalha, mas cada golpe, cada morte, parecia arrancar um pedaço de sua alma. Gaius, sentado ao seu lado, ofereceu um pedaço de pão. Você está começando a entender, garoto. A guerra não é sobre glória, é sobre continuar vivo. Marcos olhou para o fogo pensando num amuleto de ferro escondido sob sua túnica. Ele queria acreditar que os deuses o protegiam, mas naquela noite ele só sentia o peso da guerra. A floresta germânica parecia viva, sussurrando ameaças em cada rajada de vento. Marcus Aelius, agora apenas Miles, sentia o peso da guerra cravado em seus ossos, como se cada batalha deixasse uma cicatriz invisível. O acampamento romano, uma fortaleza improvisada de fossos e paliçadas, estava envolto em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo crepitar das fogueiras e pelos gemidos dos feridos. A legião havia sobrevivido ao último ataque, mas a vitória era apenas uma pausa, um fôlego antes do próximo confronto. Marcos limpava sua gladius com um pano sujo, o metal ainda manchado do sangue da batalha anterior. Ele tentava não pensar nos rostos dos homens que havia matado, mas as imagens voltavam, nítidas e cruéis. A pergunta que o assombrava agora era quanto mais ele poderia suportar antes de se perder completamente. O centurião Titus, com sua vara de videira sempre à mão, patrulhava o acampamento com olhos de falcão. Não se acomodem, seus vermes. Os bárbaros estão lambendo as feridas, mas voltarão. E quando vierem, vocês estarão prontos ou mortos. Marcos, exausto, ajustava o escudo ao lado de Lúcius, seu amigo de olhos rápidos, que agora carregava um corte mal costurado no braço. Lúcius tentou aliviar a tensão, com um murmúrio. Se eu soubesse que ser legionário era só cavar, lutar e sangrar, teria virado padeiro. Mas o humor estava desgastado, e Marcos apenas assentiu, os olhos fixos no horizonte escuro. A guerra estava maldando os dois, e ele temia o que restaria quando tudo acabasse. A vida no acampamento era uma dança brutal de ordem e sofrimento. Cada dia começava com o som da trombeta arrancando os legionários de um sono inquieto. Marcos acordava com o corpo dolorido, as sandálias gastas roçando contra bolhas que nunca cicatrizavam. A rotina era implacável. Desmontar tendas, reforçar defesas, treinar com armas, cavar fossos. Tudo sob o olhar vigilante dos centuriões, que pareciam nunca dormir. Titus, em particular, era uma presença constante. Sua vara de videira, um lembrete de que qualquer erro tinha um preço. Marcos já vira homens serem chicoteados por falhas pequenas, uma armadura mal polida ou um passo fora do ritmo na marcha. A disciplina não era uma regra apenas, era a lei que mantinha a legião viva. Uma manhã, enquanto os homens montavam uma nova paliçada, um legionário chamado Rufus deixou sua pá cair, atrasando o trabalho. Titus apareceu como um lobo, sua vara batendo contra as costas de Rufus antes que ele pudesse se explicar. Você acha que os germânicos esperam sua preguiça? Ele rugiu, enquanto Rufus se encolhia no chão. Marcos, trabalhando a poucos metros, desviou o olhar, mas os sons dos golpes ecoavam em sua mente. Ele sabia que qualquer um deles poderia ser o próximo. A legião exigia perfeição, e o custo da falha era pago em dor. A comida continuava sendo uma provação. A ração diária, pão duro, pus aguado e, raramente, um pedaço de carne seca, mal sustentava os homens para as demandas da guerra. Marcos sentia a fome como um companheiro constante, roendo suas entranhas. Uma noite, enquanto dividia um pedaço de pão com Lúcius,
ele ouviu Gaius, o veterano de olho cego, resmungar. Se Roma quer glória, podia pelo menos nos alimentar direito. Gaius tinha uma maneira de dizer verdades que ninguém mais ousava, mas até ele mantinha a voz baixa. Reclamar em voz alta era perigoso. Um legionário fora punido por menos, forçado a marchar com pedras na mochila até colapsar. Os treinos de combate eram outra forma de disciplina, projetados para transformar os homens em máquinas de guerra. Marcos passava horas golpeando bonecos de madeira com a gladius, aperfeiçoando o movimento de toque que treinamento exigia. Não corte, espete! Titus gritava, corrigindo qualquer golpe errado com um tapa da vara. Em um exercício, Marcos enfrentou um legionário mais experiente, um homem chamado Quintus, que o derrubou com um golpe de escudo. Na batalha você estaria morto, Quintus disse. Sem maldade, apenas constatação. Marcos se levantou, ignorando a dor, e tentou novamente. Ele estava aprendendo a suportar, a endurecer, mas cada treino parecia arrancar um pedaço de sua humanidade. A religião continuava sendo um refúgio, ainda que frágil. Antes de cada dia, os legionários faziam oferendas a Marte e Fortuna, depositando moedas ou pequenos objetos em altares improvisados. Marcos segurava seu amuleto de ferro, em presente da mãe, como se fosse uma âncora para o garoto que ele fora. Uma noite, um presságio abalou o acampamento. Um trovão ecoou sem nuvens no céu e os homens murmuraram que era um sinal de Júpiter, zangado com a legião. Titus ordenou uma oferenda extra, mas Marcos viu o temor dos soldados. Ele próprio começava a perguntar se os deuses realmente os protegiam ou se eram apenas espectadores do seu sofrimento. A camaradagem era o que mantinha os homens sãos, mas até isso estava sob pressão. Marcos e Lúcius continuavam próximos, compartilhando silêncios e memórias da vida antes da legião. Mas as tensões cresciam no acampamento. Um legionário foi acusado de roubar comida extra e a punição foi coletiva. Toda a contubernium ficou sem jantar. Marcos sentiu a raiva dos outros voltada contra o culpado, um jovem chamado Aulus, que ficou isolado, evitado por todos. Na legião você não ferra seus irmãos? Gaius disse a Marcos, com um tom que misturava desprezo e pena. Marcos entendeu a mensagem. A lealdade era tão importante quanto a disciplina. Os rumores do próximo ataque germânico cresciam. Batedores relatavam movimentos na floresta, sinais de uma emboscada em preparação. Titus reuniu os homens uma noite, sua silhueta imponente contra a fogueira. Os bárbaros estão desesperados, ele disse, e homens desesperados são perigosos. Mas nós somos a legião, somos mais fortes. Marcos queria acreditar, mas o cansaço e o medo o faziam duvidar. Ele olhou para Lúcius, que mantinha os olhos no chão, e para Gaius, cujo rosto era uma máscara de indiferença. A guerra estava se aproximando novamente, e Marcos sabia que cada batalha o levava mais longe de quem ele fora. Uma noite, enquanto reforçava um fosso, Marcos ouviu um som estranho, um grito abafado vindo da floresta germânica. Ele parou, a pá suspensa, e olhou para Lúcius. Batedores? Lúcio sussurrou. Mas o silêncio que seguiu era mais pesado, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Marcos sentiu frio na espinha. Algo estava vindo, e ele sabia que não estava pronto. A escuridão da floresta germânica parecia engolir até o brilho das fogueiras do acampamento. Marcos Hélios, agora apenas milhas, sentia o peso do silêncio que pairava sobre a legião. Um silêncio carregado de tensão e presságios. O grito abafado que ele ouvira na noite anterior ainda ecoava em sua mente. Um lembrete de que o inimigo estava perto, escondido nas sombras. A legião havia reforçado suas defesas, com fossos mais profundos e paliçadas mais altas. Mas Marcos
sabia que isso não era suficiente para deter o que estava por vir. Ele segurava o amuleto de ferro sobre a túnica, os dedos traçando seu contorno familiar, como se pudesse encontrar coragem no metal frio. A guerra o estava transformando. Mas em quê? Um soldado? Um sobrevivente? Ou apenas uma sombra do garoto que ele fora? O centurião Titus, com sua vara de videira sempre pronta, patrulhava o acampamento como um lobo faminto. Fiquem alertas, seus ratos! Os germânicos não mandam avisos. Eles atacam! Marcos, exausto de cavar fossos, de afiar armas, trocou um olhar com Lúcius, seu amigo de olhos rápidos. O corte no braço de Lúcius estava infeccionando, a pele ao redor vermelha e inchada, mas ele recusava parar. Se eu cair, que seja lutando, não apodrecendo, Lúcius murmurou forçando um sorriso. Marcos quis responder, mas o peso do momento o silenciou. Ele sentia a legião se preparando para algo maior, algo que pudesse quebrá-los. A rotina do acampamento era uma máquina implacável, mesmo sobre a ameaça iminente. Marcos acordava com o som da trombeta, o corpo protestando contra o frio e a exaustão. A legião trabalhava sem parar, reforçando defesas, treinando formações, consertando equipamentos. Cada tarefa era feita com precisão sob o olhar vigilante de Titus e dos outros centuriões. Marcos havia aprendido que a disciplina era a única coisa que mantinha a legião unida, mas também era uma corrente que os prendia. Ele via isso nos olhos dos outros soldados, homens endurecidos pela guerra, mas com rachaduras de ferro e cansaço. A comida continuava escassa e ruim. O pousa aguada e o pão duro eram engolidos rapidamente, mais por necessidade do que prazer. Uma manhã, enquanto dividia uma ração com Lúcius de Gainus, o veterano de ouro cego, Marcos notou um legionário sendo punido por roubar um pedaço extra de pão. Titus o forçou a correr ao redor do acampamento com uma mochila cheia de pedras, enquanto os outros assistiam em silêncio. Na legião, você não rouba dos seus irmãos, Gaius murmurou, mastigando lentamente. Marcos assentiu, mas sentiu um aperto no peito. A fome era uma inimiga tão cruel quanto os germânicos. Os treinos de combate eram intensos, projetados para manter os homens afiados. Marcos passava horas golpeando bonecos de madeira, a Gladius uma extensão de seu braço. Ele havia aprendido a atacar com precisão, estocando em vez de cortar, como Titus exigia. Mas os treinos também eram uma lembrança constante da violência que o aguardava. Em um exercício, ele enfrentou um legionário chamado Décimos, um homem forte, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas. Décimos o derrubou com um golpe de escudo, rindo. Você é rápido, garoto, mas ainda pensa demais. Marcos se levantou, ignorando a dor, e tentou novamente. Ele estava aprendendo a suprimir o instinto de hesitar, mas a cada golpe sentia um pedaço de si mesmo se perder. A religião oferecia algum consolo, mas também alimentava as superstições. Os legionários faziam oferendas diárias a Marte e Fortuna, deixando moedas e pedaços de pão em altares improvisados. Marcos segurava seu amuleto de ferro, rezando em silêncio, não por vitória, mas por sobrevivência. Um presságio recente havia abalado o acampamento. Uma águia fora vista voando baixo, soltando um grito que ecoou pela floresta. Os homens sussurravam que era um aviso de Júpiter, mas Titus desprezou a superstição. Os deuses não lutam nossas batalhas, nós lutamos. Marcos queria acreditar, mas o peso do desconhecido o mantinha inquieto. A emboscada veio sem aviso, uma escuridão que precedia o amanhecer. Marcos estava de guarda, os olhos cansados, lutando contra o sono, quando um grito cortou o silêncio. Flechas choveram sobre o acampamento, algumas com pontas em chamas, incendiando tendas. Formação! Agora! Titus berrou enquanto os legionários corriam para seus postos. Marcos pegou seu escudo e Gladius, correndo para se juntar a Testudo. O caos era total.
Homens gritavam, fogueiras se espalhavam e sombras moviam-se na floresta. Os germânicos atacaram de todos os lados, não em uma carga frontal, mas em grupos rápidos, golpeando e recuando como lobos. Marcos, na segunda linha da formação, sentiu o impacto de um machado contra o seu escudo. Ele golpeou de volta, a Gladius encontrando carne, mas não havia tempo para pensar. Os germânicos eram implacáveis, seus gritos enchendo o ar. Ele viu um legionário à esquerda cair, uma lança cravada em seu peito. Marcos fechou a brecha, o coração batendo tão forte que parecia explodir. Lúcius lutava ao seu lado, o rosto contorcido de dor por causa do braço ferido, mas não recuando. "Fique comigo!" Lúcius gritou e Marcos assentiu, movido por um instinto que misturava medo e lealdade. A batalha foi uma dança de morte. A Testurdo resistia, mas as brechas cresciam. Marcos viu Titus lutando na frente, sua vara substituída por uma espada, cortando inimigos com precisão brutal. Mas o custo era alto. Corpos se acumulavam no chão, romanas e germânicos misturados na lama. Marcos sentiu algo quente escorrer por sua peda. Sangue, mas não sabia se era dele ou de um inimigo. Ele continuou, golpeando, bloqueando, sobrevivendo. Quando o sol nasceu, os germânicos recuaram, deixando o acampamento em ruínas. Marcos ficou parado, ofegante, o escudo pesado em seu braço. Ele olhou para Lúcius, que estava vivo, mas pálido, o braço agora encharcado de sangue. Gaius milagrosamente sobreviveu, seu olho cego brilhando com uma calma perturbadora. Tetos reuniu os homens, contando os mortos e feridos. "Vocês seguraram a linha, mas isso não acabou", ele disse com a voz rouca. Marcos sabia que ele estava certo. A guerra estava longe de terminar. Naquela noite, enquanto ajudava a reparar o acampamento, Marcos sentiu o vazio crescer. Ele havia sobrevivido mais uma vez, mas cada batalha parecia arrancar mais dele. Ele olhou para o amuleto de ferro, agora manchado de sujeira e sangue, e se perguntou se os deuses ainda o ouviam. A legião se preparava para o próximo confronto, mas Marcos temia que o inimigo verdadeiro estivesse dentro dele. O medo de se tornar algo que ele não reconhecer. O acampamento romano era um esqueleto ferido, com tendas queimadas e paliçadas quebradas espalhadas como ossos após a emboscada. Marcos Aelius, agora apenas Miles, sentia o peso da guerra em cada músculo, em cada respiração. O sangue seco em sua perna, ele ainda não sabia se era dele ou de um inimigo, formava uma crosta que coçava sob a armadura. A legião havia sobrevivido ao ataque noturno dos germânicos, mas o custo era visível. Valas cheias de corpos, gemidos dos feridos ecoando na escuridão, e um silêncio pesado entre os sobreviventes. Marcos segurava sua Gladius, limpando-a mecanicamente, mas o metal parecia carregar o peso de cada vida que ele havia tirado. Ele se perguntava quanto de si mesmo ainda restava, ou se a legião já havia consumido tudo o que ele era. O centurião Titus, com sua vara de videira agora manchada de sangue, reuniu os homens ao amanhecer. "Vocês são Roma!" ele gritou, a voz rouca, mas firme. "Os bárbaros acham que podem os quebrar, mas nós somos o ferro que não dobra." Marcos queria acreditar nas palavras, mas o cansaço e o medo faziam-no duvidar. Lúcius, ao seu lado, segurava o braço ferido, a infecção piorando a cada dia. "Se eu morrer, pelo menos não vou sentir o cheiro dessas latrinas", ele murmurou, tentando manter o humor. Marcos olhou para ele, querendo responder, mas o vazio em seu peito o silenciou. A guerra estava moldando-os, mas também os quebrando, pedaço por pedaço. O acampamento era uma máquina que não parava, mesmo após o ataque. Marcos trabalhava com os outros legionários para reparar as defesas, cravando estacas novas no solo lamazento e reconstruindo tendas queimadas. Cada movimento era automático, guiado pela disciplina que agora corria em suas veias. Mas a exaustão era uma inimiga tão cruel quanto os germânicos. Ele sentiu os pés inchados, as mãos calejadas sangrando sobre as luvas de couro, e o estômago roncando com a fome que o pulso aguado não aplacava. A legião exigia tudo, corpo, mente, alma, e dava pouco em troca. A comida continuava sendo uma provação.
As rações, já escassas, foram reduzidas após o ataque, pois algumas provisões haviam queimado. Marcos dividia um pedaço de pão duro com Lúcius e Gaius, o veterano de olho cego. Enquanto tentavam ignorar o cheiro de carne podre vindo dos corpos ainda não enterrados, Gaius, sempre com sua calma perturbadora, mastigava lentamente. Na minha primeira campanha, comi raízes por uma semana, ele disse, sem olhar para Marcos. Aproveite o pão, pode ser pior. Marcos engoliu o pão seco, sentindo-o arranhar a garganta, e tentou não pensar no que pior poderia significar. Os treinos continuavam mesmo com o acampamento em ruínas. Titus insistia que a legião precisava estar pronta para o próximo ataque, que poderia vir a qualquer momento. Marcos passava horas golpeando bonecos de madeira, a Gladius movendo-se com uma precisão que ele não reconhecia como sua. Ele havia aprendido a atacar sem hesitar, a estocar em vez de cortar, como o treinamento exigia, mas cada golpe parecia aprofundar o vazio dentro dele. Em um exercício, ele enfrentou um legionário chamado Paulus, um homem jovem que havia perdido um dedo na última batalha. Paulus lutava com raiva, como se quisesse descarregar sua dor no mundo. Ele acertou Marcos com um golpe de escudo, derrubando-o na lama. "Levante, Miles!" Paulus gritou. Marcos levantou, ignorando a dor, e continuou. Ele estava aprendendo a suportar, mas a que custo? A religião era um refúgio frágil contra o peso da guerra. Os legionários continuavam suas oferendas a Marte e Fortuna, mas os presságios pareciam cada vez mais sombrios. Uma noite, um corvo pousou no estandarte da legião e crocitou 3 vezes antes de voar. Os homens sussurraram que era um sinal de morte. Titus, pragmaticamente, ordenou que as oferendas fossem dobradas, mas Marcos viu o medo nos olhos dos soldados. Ele próprio segurava o amuleto de ferro, rezando em silêncio, não por vitória, mas por um fim, qualquer um, para o sofrimento. A camaradagem, que antes era uma fonte de alívio, estava começando a se desfazer. A tensão no acampamento crescia, alimentada pela fome, pelo cansaço e pelo medo. Um legionário foi acusado de abandonar seu posto durante a emboscada e Titus ordenou sua execução. Marcos foi forçado a assistir enquanto o homem, um jovem chamado Aulus, era espancado até a morte pelos próprios companheiros. A punição, chamada Fustuarium, era uma lição brutal. Na legião, a traição era pior que a morte. Marcos desviou o olhar, mas o som dos golpes ficou com ele, misturado ao peso de saber que qualquer um poderia ser o próximo. Lúcius estava piorando. O corte em seu braço havia se transformado em uma ferida fétida e os médicos, com seus métodos rudes, pouco podiam fazer. Marcos ajudava o amigo a trocar os curativos usando tiras de pano sujo e vinho rançoso. "Você vai ficar bem", Marcos dizia, mas as palavras soavam vazias. Lúcius, pálido e febril, apenas assentia. "Se eu morrer, guarde meu punhal", ele disse, apontando para a arma pequena que carregava. "É a única coisa que me sobrou de casa." Marcos sentiu um nó na garganta, mas prometeu, mesmo sabendo que não podia garantir nada. Os rumores de um novo ataque germânico cresciam. Batedores relatavam movimentos na floresta, sinais de que os bárbaros estavam se reunindo para um confronto final. Titus reuniu os homens uma noite, sua silhueta imponente contra a fogueira. "Eles vêm com tudo", ele disse sem rodeios. "E nós vamos enfrentá-los. Vocês são a legião. Vocês são Roma." Marcos olhou para Lúcius, que mal conseguia ficar de pé, e o Gaius, cujo rosto era uma máscara de indiferença. Ele queria acreditar nas palavras de Titus, mas o medo o consumia. Cada batalha o levava mais longe de quem ele fora, e ele temia que, quando a guerra acabasse, não restasse nada de Marcus Aelius. Uma tarde, enquanto reforçava uma paliçada, Marcos ouviu um som que o fez parar. Tambores distantes, ecoando pela floresta. Ele olhou para Lúcius, que segurava uma estaca com mãos trêmulas. "Eles estão vindo", Lúcius murmurou. Marcos assentiu, o coração acelerado. A legião se preparava para o confronto final, mas ele sabia que o verdadeiro teste não era apenas sobreviver, mas carregar o peso do que a guerra fazia com sua alma.
O tamborilar distante na floresta era como o pulsar de um coração gigante, cada batida ecoando mais perto, mais ameaçadora. Marcos Aélios, agora apenas Maelios, sentia o chão sob os seus pés tremer com a promessa de batalha. O acampamento romano, já devastado por ataques anteriores, era uma fortaleza frágil, com paliçadas remendadas e fossos cheios de lama. A legião estava no limite, homens exaustos, feridos, famintos, mas ainda movidos pela disciplina que os mantinha vivos. Marcos segurava o seu escudo, o peso familiar agora uma extensão de seu corpo, e a Gladius pendia em sua cintura manchada de batalhas passadas. Ele não era mais o garoto da vila, era um legionário, moldado pelo fogo da guerra, mas o custo dessa transformação o assombrava. Será que ele ainda era humano ou apenas uma ferramenta de Roma? O centurião Titus, com a vara de videira agora gasta e suja de sangue, reuniu os homens ao amanhecer. Os germânicos querem nossa destruição, ele rugeu, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Mas nós somos a legião, somos o punho de Roma. Eles quebram ou nós quebramos. Marcos olhou para Lúcio, que mal conseguia ficar de pé, o braço infeccionado agora, inchado e febril. Lúcio tentou um sorriso, mas era uma sombra de seu humor habitual. Se eu morrer, pelo menos não vou sentir esse cheiro de pus, ele disse. Marcos quis responder, mas o peso do momento o silenciou. Ele sabia que a batalha que se aproximava poderia ser a última para muitos deles. A preparação para a batalha era uma dança de precisão, mesmo no caos. Marcos trabalhava com os outros legionários, reforçando as defesas do acampamento, afiando armas e verificando armaduras. Cada movimento era automático, guiado por meses de treinamento e disciplina. Mas o cansaço era um inimigo que não perdoava. Seus pés estavam cobertos de bolhas, suas mãos sangravam sob os calos, e o estômago roncava com a fome, que as rações escassas não aplacavam. A legião havia perdido homens, provisões e moral, mas Titus não permitia fraqueza. Vocês são Roma! Ele gritava, batendo a vara contra a palma da mão. E Roma não se rende. A comida era agora uma lembrança distante de sustento. O pus aguado e o pão duro eram divididos em porções menores, e Marcos sentia a fraqueza em seus músculos. Sentado ao lado de Gaius, o veterano de olho cego, ele mastigava um pedaço de pão que parecia mais pedra do que comida. Gaius, com sua calma habitual, riu seco. Na minha primeira campanha, comi couro fervido, ele disse, olhando para a fogueira. Aproveite enquanto tem algo para roer, garoto. Marcos engoliu o pão, ignorando o gosto rançoso, e tentou não pensar no que o futuro reservava. A fome era apenas mais um peso a carregar. Os treinos continuavam, mesmo com a batalha iminente. Marcos golpeava bonecos de madeira com a Gladius, cada estocada um reflexo do treinamento que agora era parte dele. Ele havia aprendido a lutar sem hesitar, a atacar com precisão brutal, mas cada golpe parecia aprofundar o vazio em seu peito. Em um exercício, ele enfrentou um legionário chamado Quintus, um homem forte que lutava com uma raiva silenciosa. Quintus o derrubou com um golpe de escudo, mas, pela primeira vez, Martus se levantou rápido, contra-atacando com uma estocada que quase acertou o pescoço do oponente. Quintus riu, impressionado. Você está aprendendo, Males. Mas Marcos não sentiu orgulho. Ele sentiu apenas o peso de se tornar algo que não reconhecia. A religião era um consolo cada vez mais frágil. Os legionários continuavam suas oferendas a Marte e Fortuna, mas os presságios pareciam cada vez mais sombrios. Na véspera da batalha, uma tempestade explodiu sobre o acampamento, com trovões que sacudiam o chão. Os homens murmuraram que Júpiter estava zangado, mas Titus ordenou que ignorassem superstições. Os deuses não nos salvaram, ele disse, a voz cortante. Nossas espadas, sim. Marcos segurava seu amuleto de ferro, rezando em silêncio, mas a fé que ele tinha na vila parecia distante, sufocada pelo sangue e pela lama da guerra. A camaradagem que antes era uma luz na escuridão estava se desfazendo. Lúcio estava piorando. A febre o consumia. Marcos ajudava o amigo a trocar os curativos, mas o cheiro da infecção era inconfundível. Você vai ficar bem, Marcos dizia, mas as palavras soavam vazias. Lúcio, pálido e tremuloso, apenas assentia.
Se eu não voltar, diga à minha irmã que lutei até o fim. Ele murmurou. Marcos prometeu, mas o peso da promessa o esmagava. Ele olhou para Gaius, que observava em silêncio, e viu algo novo no rosto do veterano. Não indiferença, mas uma tristeza profunda, como se ele já tivesse visto esse momento 1000 vezes. O ataque veio ao meio-dia sobre um céu cinzento que cuspia chuva. Os tambores germânicos ecoavam, agora tão próximos que Marcos sentiu o som reverberar em seu peito. A legião formou a testuda, os cildos alinhados com uma muralha viva. Marcos, na segunda linha, sentiu o peso do escudo e o calor dos corpos ao seu herói. Lúcius, apesar da febre, estava ao seu lado, a Gládios tremendo em sua mão. Gaius, à frente, murmurou. Fiquem firmes, garotos. É isso que estamos. E então, os germânicos surgiram, uma onda de guerreiros gritando, armados com machados, lanças e fúria. A batalha foi um inferno. Marcos golpeava com a Gládios, cada estocada uma luta pela sobrevivência. Os germânicos atacavam com uma ferocidade que ele nunca vira, rompendo brechas na testudo. Ele viu homens caírem ao seu redor, seus gritos misturados ao clangor de metal. Lúcius lutava com uma determinação febril, mas sua fraqueza era evidente. Marcos tentou protegê-lo, bloqueando um machado que veio em sua direção, mas o esforço o deixou exposto. Um golpe de lança rasgou sua coxa e ele caiu, a dor explodindo em sua visão. Titus, como um deus da guerra, corria entre as linhas, gritando ordens e cortando inimigos. «Segurem a linha!» ele berrava, enquanto a testudo se desfazia em alguns pontos. Marcos se levantou, ignorando a dor, e continuou lutando. Ele viu Lúcius cair, um machado acertando seu ombro. «Não!» Marcos gritou, correndo para o amigo, mas o caos o engoliu. Ele golpeou o germânico que atacara Lúcius, mas era tarde demais. Lúcius estava no chão, o sangue se misturando à lama, os olhos abertos, mas sem vida. A batalha continuou, mas Marcos lutava como em um transe. Ele não pensava, apenas agia, a Gládios movendo-se por instinto. Quando os germânicos finalmente recuaram, deixando o campo coberto de corpos, Marcos caiu de joelhos, exausto e vazio. Ele olhou para o corpo de Lúcius, o punhal que ele prometera guardar, ainda preso ao cinto do amigo. Gaius, milagrosamente vivo, colocou a mão em seu ombro. «Você segurou a linha, garoto. É o que fazemos». Mas Marcos não sentia a vitória, apenas perda. A legião havia sobrevivido, mas a que custo? Marcos sabia que a guerra não terminava ali. Ele precisava continuar, mas o peso do que havia perdido, Lúcio, sua humanidade, sua esperança, o esmagava. O campo de batalha era um mar de lama e sangue, com corpos espalhados como destroços após uma tempestade. Marcus Aelius, agora apenas Miles, estava de pé, o corpo trêmulo, a Gládios ainda na mão, manchada de vermelho. O ar cheirava morte, fumaça e chuva, e o silêncio que se seguiu ao recuo dos germânicos era mais pesado que os gritos da batalha. Lúcius, seu amigo, jazia imóvel na lama, os olhos abertos, fixos no céu cinzento. Marcos sentia o peso do punhal de Lúcius, agora guardado em seu cinto, uma promessa que ele não sabia se poderia honrar. A legião havia vencido, mas a vitória era uma palavra vazia. Um eco que não preenchia o vazio em seu teito. Ele não era mais o garoto da vila, era um legionário, forjado na guerra. Mas a que custo? O centurião Ditus, coberto de sangue e lama, reuniu os sobreviventes. «Vocês são Roma!» ele gritou, a voz rouca, mas ainda carregado de autoridade. «Nós quebramos os bárbaros e vamos quebrá-los novamente!» Os homens ergueram os escudos em resposta, mas Marcos viu o cansaço nos rostos, a sombra do medo e da perda. Ele olhou para Glaio, o veterano de olho cego que sobreviveu mais uma vez, sua expressão uma máscara de indiferença. «Acostume-se, garoto», Gaius murmurou. «A guerra nunca acaba». Marcos não respondeu. Ele não tinha palavras para o que sentia. O acampamento, agora uma ruína remendada, era uma testemunha do que a legião havia enfrentado. Marcos trabalhava com os outros sobreviventes, enterrando os mortos em valas rasas e ajudando os feridos. Os médicos, com suas ferramentas rudimentares, cauterizavam feridas com ferro quente e despejavam vinho nos cortes. Marcos ajudou a segurar o legionário quando o médico costurava um ferimento no braço do homem.
O soldado gritava, mas Marcos mantinha um rosto implacível. Ele havia aprendido a esconder a dor, tanto a física quanto a que queimava em sua alma. A rotina do acampamento continuou, mesmo após a batalha. A legião precisava se preparar para a possibilidade de outro ataque, e Titus não permitia descanso. Marcos cavava fossos, reforçava paliçadas e afiava sua gládios. Cada tarefa um lembrete de que a guerra não dava trégua. A comida era escassa. O pultis aguado agora era uma memória de dias melhores. Ele dividia um pedaço de pão duro com Gaius, que mastigava em silêncio, olho cego fixo na fogueira. Você segurou a linha, Gaius disse, após um longo silêncio. É o que importa. Marcos assentiu, mas o peso do punhal de Lúcio em seu cinto parecia contradizer as palavras do veterano. A religião, que antes oferecia algum consolo, agora parecia distante. Os legionários continuavam suas oferendas a Marte e Fortuna, mas Marcos não encontrava mais conforto no amuleto de ferro que carregava. Ele o segurava à noite, traçando seu contorno, mas as preces que fazia eram mecânicas, vazias. Um presságio final abalou o acampamento. Uma estrela cadente cruzou o céu e os homens sussurraram que era um sinal de mudança. Titus ignorou, ordenando mais oferendas. Mas Marcos se perguntou se os deuses haviam abandonado a legião ou se nunca estiveram lá. A camaradagem, que outrora era uma luz na escuridão, agora era uma memória frágil. A perda de Lúcio deixara um buraco que Marcos não sabia como preencher. Ele olhava para os outros soldados, homens endurecidos, marcados por cicatrizes e perdas, e se perguntava se algum dia voltaria a sentir algo além de vazio. Gaius, com sua sabedoria cruel, parecia entender. Você aprende a carregar as perdas, ele disse uma noite enquanto limpava sua gládios. Ou elas te esmagam? Marcos queria perguntar como, mas temia a resposta. Os dias após a batalha foram de cautela. Os batedores relatavam que os germânicos haviam se dispersado, mas ninguém acreditava que a guerra havia acabado. Titus reuniu os homens de uma última vez, sua silhueta imponente contra o céu cinzento. Vocês provaram que são Roma, mas a glória não é para vocês, é para Roma. Marcos sentiu as palavras como um golpe. Ele havia lutado, sangrado, perdido amigos, mas a glória era para os generais, os senadores, os homens que nunca pisariam num campo de batalha. Ele era apenas miles, uma peça na máquina de Roma. Enquanto a legião se preparava para marchar de volta, Marcos pensava na vila, na mãe que o abraçou ao partir, no pai que calara de honra. Ele queria voltar para casa, mas temia que o garoto que eles conheciam não existisse mais. A guerra o havia transformado, endurecido, mas também o havia quebrado. Ele carregava o punhal de Lúcio, o amuleto da sua mãe e as cicatrizes de batalhas que nunca esqueceria. Mas quem ele era agora? Um legionário? Um sobrevivente? Ou apenas uma sombra do que fora? Ao longe, o horizonte se abria e Marcos viu o sol nascer, vermelho como sangue. A legião marcharia novamente para novas batalhas, novas perdas. Ele sabia que precisava continuar, mas o peso do que havia vivido o acompanharia para sempre. Roma era eterna, mas os homens que a construíam eram esquecidos. E, entanto, ele marchava, porque era tudo o que restava. Por favor, compartilhe nos comentários o que achou dessa jornada e de onde está assistindo. Não esqueça de deixar um like e se inscrever para mais histórias que nos conectam ao passado.